e combater ele, né? Combater o que existe. Então, essa posição, se a gente não toma, a gente acaba o quê? Favorecendo a outra posição, que é a do sistema. Lembram que não existe meio termo, não existe o morno, ou você é ou não é, ou você serve a Deus ou serve ao dinheiro, tá? Então, não tem meio termo, a gente tem que se posicionar. E para posicionar nessa luta política, antes vamos nos posicionar de um jeito que a gente não durma. Vamos ficar em pé de novo? Vamos ficar em pé, vamos lá. Quase, tá vendo? É quase. Bom. Dói? Dói. A reivindicação é que liga o ar, tudo bem? Tudo bom, Johnny? Já pode ligar um pouquinho? Qualquer coisa, ó, tá sentindo aí, né, muito gelado, aí pressiona aquele ponto aqui da mão, né, que ajuda a equilibrar um pouco mais, tá? Não é mágica, né, é medicina chinesa, tá? Bem, agora então eu vou seguir aqui o meu esquema para eu não me estender demais, porque também só tenho meia hora para falar com vocês, é isso? A gente tem o café, depois a gente vê. Tá vendo? Ô, Mauro, vamos ver, oi. Para não te interromper no meio, eu só queria, como a gente falou assim, bastante sobre organização sindical, né? Os sindicatos. Você acha que é correto essa decisão que o Congresso tomou e o presidente acabou dando força, né? Aprovando que essa contribuição sindical... que é um dia de trabalho, que foi muito discutido se isso aí deveria continuar sendo aplicado no Brasil, e inclusive se estender às confederações que não tinham direito e passaram a ter também. E é muito dinheiro, né? E muitos deles falaram claramente, graças ao paizão Lula que nós conseguimos, né, tomar o nosso uísque aqui mais sossegado, inclusive aparecem eles tomando uísque, não é figura de retórica não. E é muito dinheiro garantido para o sindicato sem fazer esforço algum. Pois é, né? Então olha, desde quando começou, uma das principais bandeiras, né, de luta da CUT, uma reunião que os trabalhadores fizeram para decidir, né, criar a CUT, foi feita lá na sala do CEPIS. Então, assim, o CEPIS tem uma ligação histórica com a CUT, tá? Viu o crescimento, contribuiu para o surgimento da CUT, né? Agora, hoje a gente está vendo que não é aquilo que a gente queria fazer, né? Então, uma das bandeiras, né, de luta da CUT, da reivindicação da CUT, era acabar com o imposto compulsório, com a contribuição compulsória, tá? Então, todo dia, um dia de março, tá, do mês de março de trabalho, é contribuição sindical. Agora a gente vê o que os sindicatos aí e as confederações fizeram manifestações, lobby no Congresso para ser aprovada aquela lei que a criação da CUT era contra. Olha só, por que teve essa mudança? Porque então a luta sindical desviou do caminho, desviou da sua posição. Ao invés de continuar na sua luta, né, daqueles lados lá, da luta política, aceitou o quê? Se adequar dentro do sistema capitalista que a gente vive, tá? Então isso daí acabou fazendo com que os trabalhadores, tá, se conservassem nessa organização do jeito que está. O sindicato hoje já não é uma ameaça para os empresários. Ao contrário, tá? A característica do sindical qual que é? A mesa de negociação. Ao passo que a história dos sindicatos, né, desde a Revolução Industrial, qual que era? A história dos sindicatos é que, né, os sindicatos é uma organização dos trabalhadores contra essa relação de trabalho que explora, ou contra os patrões. E agora a palavra aí de ordem, né, no sindicato, a palavra-chave é negociação. Agora, toda negociação significa o quê? Que os trabalhadores, no máximo, vão levar migalhas para casa. E, então é isso que deu.
Mauro, você enxerga isso como um fenômeno recente ou, por exemplo, isso é desde sempre? Se a gente for pegar o exemplo do sindicato lá do final da década de 70, com toda a mobilização, aquilo estava dentro do que o CEPIS imaginava ou isso mudou? Então, olha, a gente vê que desde 85, mais ou menos, para cá, as organizações populares pararam de fazer formação política. Essa formação que eu falei para vocês, conhecimento, força material, né, de transformação, de posição diante dessa luta política. Então, desde 85 para cá, e olha, coincidiu, né, com a formação do Partido dos Trabalhadores. Então, a impressão que dá é que esses espaços foram, né, se adequando aí à necessidade ou às lutas do povo. Eles foram entrando nesses lugares e foram se adaptando ao sistema e lutando tudo através desses instrumentos, que são instrumentos que o capitalismo aceita. Tá? Agora, por isso que então quando a gente vai falar de organização popular, a gente está mexendo numa ferida. Tá? E uma ferida que não vai parar de sangrar. Agora, vai provocar muita dor. Tá? Porque então quando a gente fala de organização popular, não estamos falando necessariamente de uma organização institucional. Tá? Porque a maioria das instituições acabam ocupando o quê? Muito tempo na sua própria estrutura, na sua burocracia, e a luta popular mesmo, a luta política, acaba sendo secundária. Tá? Só um exemplo, outro exemplo, é que a maioria, né, dos vereadores que a gente conhece, né, estou falando a maioria, né, para não falar todos, né, não sei, quem sabe, mas a maioria que a gente conhece, qual que é a tarefa principal do vereador? Os que a gente conhece aí, ou vereador, ou deputado, a mesma coisa. Essa é a tarefa principal dele? Mas, na realidade, concretamente, deveria ser, mas qual que é então? Eles fazem isso? Então não é a tarefa principal que eles elegeram para fazer. Qual que é? Ter o gabinete, manter o gabinete. Né? Uma vez que alguém é eleito parlamentar, ou executivo, mas parlamentar é porque como a quantidade é maior, é mais frequente. Né? Então, uma vez eleito no parlamento, primeira coisa, se ele tinha um filho que que estudava numa escola pública, o que ele vai fazer? Bota na escola privada. Se ele tinha, né, uma casa de aluguel, agora vai comprar uma outra casa. Olha só, vou dar só um exemplo concreto. Né? Posso até falar o nome que vocês não conhecem, não tem problema. Né? Mas quando eu fui vereador, o tio da minha esposa também foi vereador. Éramos dois na Câmara Municipal. O que ele fez? No primeiro mês de mandato, como ele era da base do prefeito, ele falou o seguinte, né? Eu soube da boca dele, né? Eu tenho que alugar uma casa maior, tá? Com piscina e tudo mais, para poder receber os secretários na minha casa. Então ele pegou a casa dele, que já era grande, colocou em aluguel e alugou uma outra casa. Agora, não deu conta de manter. Mas para manter agora essa outra casa alugada, porque o aluguel que ele alugou a casa dele era menor do que o que ele estava pagando. Para manter essa casa alugada, ele tem que arranjar dinheiro de outras formas. Porque senão não dá para pagar. Além da casa, né, tem as outras coisas para colocar dentro da casa. Além disso, né, comprou um carro novo para a filha que completou 18 anos. Né, trocou a caminhonete que ele tinha. Quer dizer, assim que ele perde o mandato, ele vai abrir mão de tudo isso? O que ele vai fazer? Vai buscar meios para manter tudo isso e até acrescentar mais coisas. Tá? Então, olha, é o círculo vicioso. Tá? Então, por isso que não é estranho a gente conhecer alguns, né, deputados, vereadores que querem ser deputados, vereadores. Bom, começa como vereador, antes, né? Começa como síndico de prédio, né? Vai como presidente amigo de bairro, né? Vai como vereador, depois deputado estadual, deputado federal, senador, né?